Continuando o nosso assunto de transistor bipolar, nós precisamos entender melhor como que é a curva do transistor, tá? E também o modelo de grande e pequenos sinais, que vai nos auxiliar em muito na resolução de exercícios com esse tipo de dispositivo. Relembrar a nossa aula passada de transistor. Então, o transistor é esse dispositivo de 3 terminais, né, com coletor, base e emissor, que ele é composto por duas regiões N em volta de uma região P. Né? O símbolo dele, né, é esse que está aqui, onde a gente tem aqui a flechinha que indica a corrente que a gente tem no emissor, né? A corrente do emissor sai aqui, né? A corrente da base entra e a corrente do coletor entram aqui nos terminais do nosso símbolo, do nosso componente. Né? A gente viu que quando ele tem a junção base e emissor, que é essa junção aqui, né, PN, ou essa, né, tensão que você coloca aqui, VBE, se você coloca uma tensão VBE positiva, tá, a base e emissor vai estar polarizado diretamente, que eu estou colocando mais no P, menos no N, né, cargas iguais nos semicondutores iguais, tá? Então ela vai estar polarizada diretamente. E quando eu tenho a junção base-coletor, tá? Que é essa aqui de cima, polarizada reversamente, que é quando eu coloco uma tensão mais positiva no N do que no P, tá? Ele está no modo ativo. Tá? E quando ele está nesse modo ativo, a gente deduziu as equações. A corrente no coletor, a corrente que entra no terminal do coletor aqui do transistor, ela é IS E na VBE por VT, ou seja, ela varia exponencialmente com a tensão VBE, ou seja, com a polarização direta que eu faço na junção base-emissor. Tá? A gente viu também que a corrente de base ela é uma fração da corrente de coletor, né, divididos por um parâmetro beta, que é um parâmetro fixo dependendo do modelo do transistor. E a gente viu que a corrente do emissor, ela nada mais é que a soma da corrente da base com o coletor. Então as duas correntes se somam dentro do dispositivo e originam a corrente do emissor. Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui do modo ativo, que a gente vai precisar, é o seguinte, que a junção base-coletor tem que estar polarizada reversamente. Isso é a mesma coisa de dizer que a tensão que eu meço aqui no coletor em relação a uma referência qualquer, tá? Ela tem que ser maior que a tensão na base que eu meço em relação a essa mesma referência. Então, VC tem que ser maior que VB. Tá? Ou eu posso enunciar isso de outra forma, dizendo que VCE, que é a tensão coletor-emissor, tomada entre coletor e emissor, tem que ser maior que a tensão VBE. Tá? Então, qualquer uma dessas duas inequações, elas dão o mesmo, atendem esse mesmo critério, esse mesmo segundo critério de junção base-coletor polarizada reversamente. Tá? Então veja que se você tiver a tensão VCE igual à tensão VBE, eu vou estar no limiar do modo ativo, porque eu não tenho VCE nem maior e nem menor que VBE. Tá? Então, a partir do momento que VCE está igual a VBE e ela começa a aumentar, aí sim eu saio do modo ativo. Ok? Então vamos falar sobre a curva, né, de corrente versus tensão do transistor. Lembrando que a gente já falou em outras aulas que os dispositivos eletrônicos, em geral, a gente sempre caracteriza com uma curva com corrente no Y e tensão no X. Né? Então, como que eu levanto a curva IV do transistor? Né? Lembrando que como o transistor tem 3 terminais, tá? Eu vou ter duas curvas aqui, né? Diferente do diodo que tem 2 terminais que só tinha uma curva característica de corrente por tensão, tá? Então a primeira curva eu coloco uma fonte variável em VBE, vou variando ela e vou medindo a corrente IC. E aí eu percebo que pela própria equação que a gente viu que IC varia exponencialmente com VBE, tá? Eu vou ter uma curva, tá, exponencial de IC, certo? Com VBE, que é o que a gente já esperava, ou seja, é apenas uma consequência da equação, né? Mas notem que aqui eu também tenho a tensão VCE, né? Eu posso variar essa tensão VCE e ver o que acontece com IC. E aí eu tenho uma segunda,
uma segunda curva que eu posso ter para o meu transistor, né? Que é, eu deixo o VBE fixo e vario a tensão que eu tenho entre coletor e emissor. Tá? Então, quando eu deixo o VBE fixo, obviamente que pela fórmula de IC, que é ISE na VBE por VT, se eu coloco o VBE, por exemplo, 0,8 volts, vamos dizer que VBE1 aqui seja 0,8 volts, eu vou ter uma corrente, tá? Equivalente a esse VBE de 0,8 volts. Vamos pensar que isso aqui resulte em 10 miliamperes, tá? Então eu vou ter uma corrente aqui que ela vai ser fixa, né? Por que ela vai ser fixa? Porque não importa o que eu mexa aqui no VCE, tá? A corrente não altera, ou seja, a tensão que eu tenho entre os terminais aqui de saída do transistor, tá? Não afetam, né? Pela própria equação a gente vê que não tem VCE aqui, né? Então ela vai ser constante. A única coisa que vai mudar nesse gráfico de VCE é que se eu pegar essa tensão VBE, que era 0,8 aqui para VBE1, e aumentar para 0,85, por exemplo, para VBE2, tá? Aí 0,85, obviamente, como é uma tensão maior que VBE1, vai me resultar numa corrente maior. E aí ela vai estabilizar num valor, né? Ela vai se manter fixa num valor maior, num patamar maior em relação ao anterior, ok? Então, por que aqui tem esse tracejado? Porque eu não coloquei a linha cheia até o final, tá? Pelo seguinte, lembre que aqui, ó, o que acontece aqui? Nesse ponto aqui, ó, que a curva deixa de existir, qual é esse valor? Lembra que eu falei que para estar no modo ativo, falei agora no slide anterior, a tensão VCE, ela precisa, né, ser maior que a tensão base emissor, né? Então, o que acontece aqui, ó? Nesse ponto aqui é onde o VCE caiu tanto que ele chegou num valor de VBE, tá? Então, quando ele chega aqui, ou seja, quando o VCE é igual a VBE, eu estou aonde? No limiar do modo ativo. Então, nesse ponto aqui, eu estou no limiar do modo ativo. Aí a curva já não tem esse comportamento, por isso que a gente não está colocando ela aqui, tá? Depois a gente vai ver o que acontece com a curva, né, quando o VCE diminui de VBE, tá? Mas a gente vai ver que as equações ali mudam um pouco, né? Então vai ter uma mudança. Ok? Então essas são as duas curvas que a gente pode observar aqui para o transistor, né? Uma curva de IC por VBE e outra curva de IC por VCE. E aí a gente pode criar um modelo de grandes sinais, né, do transistor. A ideia do modelo é ter um circuito equivalente que eu possa substituir, né, utilizando componentes mais simples que eu já domino o funcionamento, né? Então, no caso do transistor, o meu modelo ele vai ser um diodo, tá? E uma fonte de corrente controlada pela tensão que tem no diodo, tá? Então, aqui a minha fonte de corrente no coletor, se você for ver, ela representa exatamente a equação de IC. IC igual a IS e na VBE por VT, tá? Então, nada mais é que uma fonte de corrente, né? E funciona dessa maneira se a gente vê que a tensão VCE, quando eu estou no modo ativo, não importa o valor que eu coloco em VCE, a corrente é sempre a mesma, né? Então, ela funciona como uma fonte de corrente. E no lado da base emissor, ele funciona similar a um diodo, né? Com qual tipo de corrente? Lembra que a corrente que entra aqui em IB, na base é a corrente IB, né? Então aqui eu tenho uma corrente IB entrando, né? Vamos colocar aqui. Então eu tenho IB aqui, e IB a gente sabe que em relação a IC, ela é IC sobre beta. Está aqui embaixo até, estou escrevendo duas vezes, não precisaria, está aqui a relação, né? Então, como IB é IC sobre beta, eu posso escrever que ela é IS E na VBE por VT, que é IC, né? Isso aqui é IC, né? Divididos pelo beta do transistor. Então, ele é se você parar para pensar, isso aqui é um diodo, se você olhar pela fórmula do diodo, cujo o IS do diodo, ele é IS sobre é o IS do transistor divididos pelo beta do transistor. Então, isso aqui seria o IS do meu diodo, tá? Vou colocar IS aqui e um Dzinho, tá?
Então, se você quiser pensar, aqui seria a tensão que eu tenho no diodo, que é a tensão entre base e emissor. Então, esse é o modelo de grandes sinais do transistor, que a gente já tinha falado lá no início da aula de transistor, que o modelo real do transistor era dessa forma, ou seja, né, ele tinha uma tensão VBE, né, e uma fonte de corrente exponencial que depende da tensão VBE. Ok? E a gente precisa entrar em outros parâmetros aqui importantes no transistor que vão quantificar principalmente a questão da transformação de corrente, ou melhor, da variação de tensão em corrente, né? Que é a transcondutância, ou GM, né? Que é normalmente o símbolo que a gente usa, né, para a transcondutância. E ela mostra o desempenho, tá, de conversão de tensão em corrente. E, por definição, a transcondutância é a derivada da corrente no coletor em relação a VBE, né? Então, é a taxa de variação da corrente em relação a VBE. Né? Então, se eu tiver uma variação pequena em VBE e ela resultar numa variação grande em IC, isso vai me dar um valor, né? Um valor grande no numerador divididos por um valor pequeno no denominador vai me dar um valor alto de GM. Né? Então, o GM é esse número que diz a força da conversão de tensão em corrente, tá? Que é o mecanismo, né, crucial para o transistor amplificar sinais, certo? Então, se eu tiver aqui pegar a fórmula do transistor, da corrente de coletor, tá, e derivar ela em relação a VBE, o que vai acontecer? Qual que é a derivada de uma exponencial, né? É ela mesma, e aqui aparece o denominador aqui multiplicando, né? O que estiver multiplicando o x, que é o nosso VBE, aparece aqui na frente, né? Então eu vou ter aqui a derivada de IC vai passar 1 sobre VT, multiplicando aqui, né, o IC, né, que eu tinha. E aí eu posso dizer que a transcondutância, né, ela nada mais é que a corrente do coletor que eu tenho estabelecida no circuito, divididos pela tensão térmica, aquela tensão de 26 milivolts aproximadamente, né? O que isso quer dizer na prática, tá? Isso quer dizer que quanto maior a corrente que eu te colocar no meu transdutor, no meu transistor, tá? Eu vou ter um GM maior, tá? Isso quer dizer que ele vai converter pequenas variações de tensão, vão ser convertidas em grandes variações de corrente. Então, quanto maior for a corrente que circula nele, maior é essa transformação de tensão em corrente, ok? E lembrando aqui que eu posso também, né, de forma aproximada, posso dizer que GM, né, como ela é uma derivada, eu também posso dizer que ela é a, é, a variação de C pela variação de VBE. Eu também posso escrever isso de forma aproximada, ok? Mas qual que é a interpretação gráfica da transcondutância, né? Então aqui eu tenho a curva, né, da corrente de coletor no meu transistor e eu quero entender o que significa ela em termos de gráfico, tá? Então vamos pegar aqui um valor VBE aqui, né? VBE 1, vamos dizer que isso aqui seja 0,7 volts e aqui uma corrente de 1 mA, né? Então eu tenho esse ponto aqui na curva. Se eu ampliar esse ponto, tá? Eu vou ver que ele tem a curva que está mais ou menos nessa angulação, e a minha transcondutância ela vai ser, nesse ponto IC1, vai ser IC1 sobre VT. Né? E ela vai ter uma inclinação, ou seja, a derivada nada mais é que a reta tangente a esse ponto IC1. Então ela vai ter uma derivada que vai ser vai ter essa inclinação, né? A inclinação dessa tangente aqui vai me dar um valor de GM1. Tá? Isso aqui para uma corrente, por exemplo, de um IC1 de 1 mA. Mas imagine que eu pego um ponto VBE2, um pouquinho maior, de 0,8, por exemplo, e o IC2 aí vai para 40 mA. Tá? O que vai acontecer aqui? Ó? Vamos dar um zoom. Aqui, ó, a curva está muito mais inclinada, né? Então, a derivada, ou seja, a tangente a esse ponto aqui de IC2 vai ser muito mais inclinada, tá? Muito mais vertical do que a para IC1. Então, o GM2 vai ser maior que o GM1, ou
GM1 muito menor que GM2, tá? Então isso é a interpretação gráfica da transcondutância, ou seja, que a gente já tinha falado antes, né? Quanto maior a corrente que eu coloco, maior vai ser a inclinação do gráfico de IC por VBE, tá? Que obviamente vai me resultar numa derivada mais elevada, ou seja, um GM mais alto. A gente vai usar a transcondutância. Bom, a transcondutância é fundamental no modelo de pequenos sinais do transistor. Então lembra lá do diodo que o modelo de pequenos sinais ele é muito importante porque a gente precisa, em alguns casos, que a gente já tem o circuito analisado, eu tenho um circuito funcionando que tem uma corrente de coletor passando no transistor, que tem um VBE estabelecido, só que por algum motivo ocorre uma variação, ou seja, eu quero analisar o comportamento do circuito para um aumento no VBE, um pequeno aumento no VBE. Tá? E eu não quero ter que ficar calculando ele todo novamente. Eu não quero utilizar toda a fórmula com IC, fazendo aquele método iterativo. Tá? Então o modelo de pequenos sinais ele me fornece um circuito equivalente para o transistor que vai me auxiliar em rapidamente observar o que acontece com as tensões, as correntes, tá? No transistor para pequenas variações nas tensões de entrada, né? Ou parâmetros de entrada. Então aqui no caso, tá? A gente está pegando um transistor e eu estou imaginando que eu tinha uma tensão VBE, tá? Estabelecida anteriormente e por algum motivo ela subiu subiu para um certo valor, tá? E esse acréscimo que subiu foi um delta VBE. Vamos pensar que foi, sei lá, 10 milivolts, 5 milivolts, tá? Então um valor pequeno para que ela se alterou, tá? E aí o que vai acontecer, tá, com o meu transistor, com o meu circuito do meu transistor, tá? Então, vamos analisar aqui, né? Então utilizando o modelo de grandes sinais, né, o transistor ele é substituído por um diodo e uma fonte de corrente, certo? A fonte de corrente, ela nada mais é que a fórmula do transistor, ISE na VBE por VT. Só que agora eu não tenho mais VBE, e sim VBE mais o delta que foi a variação. Então eu substitui aqui por IS, um VBE mais delta VBE por VT. E eu vou chamar agora dessa corrente, nessa situação nova, de IC2, né? A corrente que está entrando aqui no meu transistor, ok? Obviamente que aqui também, se eu tenho se o IC ele vai aumentar, né, de um certo delta, o IB também vai aumentar de um certo delta, tá? Que a gente não sabe ainda o valor, ok? Então aqui, essa minha corrente IC2, que eu já coloquei que ela é igual a isso aqui, né? Só estou reproduzindo aqui, tá? Eu posso fazer o seguinte, que eu veja que essa dedução é muito similar à do que a gente fez do diodo, se você se recordar lá do modelo de pequenos sinais, né? Então aqui eu posso pegar isso aqui, né? E utilizar uma relação matemática que a exponencial, quando a exponencial ela está levada por um número pequeno, eu posso fazer uma aproximação aqui matemática, tá? A gente já vai ver na próxima passagem, tá? Mas aqui, ó, só fazendo aplicando a propriedade aqui da exponencial, a soma da exponencial é a multiplicação de duas exponenciais aqui, né? Então vai ficar aí na VBE por VT e na delta VBE por VT, né? Aqui, né, é que eu posso aplicar essa propriedade matemática, que se essa variação no VBE que a gente falou ali, que é 5 milivolts, 2, 3 milivolts, tá? Ela vai ser, a ideia é que ela seja menor que 26 milivolts, que é a tensão térmica. Então, considerando isso, eu posso dizer o seguinte, que E elevado a delta VBE por VT, tá? Ela pode ser aproximada lá pela série de Taylor da exponencial pelos primeiros dois termos da série, que é 1 mais o expoente aqui, né? Delta VBE por VT. Tá? Então, fazendo isso aqui, eu posso substituir esse E por esses dois termos aqui, por essa soma, né? E aí, então, eu vou ter que o meu IC2 é IS E na VBE por VT, tá? 1 mais delta VBE divididos pela tensão térmica, tá?
E aqui dá para ver o seguinte, aqui, ó, isso aqui é a corrente que eu tinha quando eu só tinha tensão VBE, é a minha corrente anteriormente, antes de ocorrer a variação, antes de VBE ser acrescido aí do delta VBE, certo? Então isso aqui é o que eu tinha antes, né? Então se eu notar o meu IC2, eu aplico aqui a distributiva, desculpa, o IC2 vai ser igual a IC1, tá? Mais esse IC1 vezes delta VBE por VT, tá? Então, observe que aqui, ó, esse termo que eu tenho aqui, só um pouquinho, pessoal. Esse termo que eu tenho aqui, ó, ele é justamente o que caracteriza a IC2, o que mudou, né, em IC2. Então, IC2 é a própria corrente que eu tinha anteriormente, mais esse termo que vai ser a variação, né, real que teve em IC, né, da situação anterior para a situação nova, né? Então, lembrando que a transcondutância ela é IC por VT. Então, se eu olhar aqui, ó, vou trocar aqui de cor, o nosso IC por VT está aqui, ó. Isso aqui é a nossa transcondutância, ó, tá? Lembrando que aqui eu calculo a transcondutância, pode ser por IC1, IC2, no caso que eu estou considerando a situação normal, que é a tensão VBE, né? Então, o VBE vai me resultar num IC. Então, isso aqui é GM, ó. Então, eu posso escrever como IC2 é igual a IC1 mais GM vezes delta VBE, que é a variação que eu tive, né? Então, aí eu posso chegar num modelo de pequenos sinais para o meu transistor, que ele é o seguinte, tá? Eu peguei aqui o meu transistor, que tem aqui a base, coletor e emissor, tá? Base, coletor e emissor. E eu sei o seguinte, veja que no pequenos sinais, tá? Eu não estou interessado na tensão real, e sim só na variação. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, entre base e emissor, tá? Ocorreu uma variação de VBE, delta VBE qualquer, tá? E essa variação delta VBE vai gerar uma variação na corrente que vai ser o que? GM vezes delta VBE, tá? Então aqui eu já sei que nesse lado aqui eu tenho uma fonte de corrente, tá? Na qual o valor dela é a transcondutância vezes, sei lá, os 5 milivolts, vamos dizer assim, que seja, né, pensando que seja 5 milivolts a variação na tensão base emissor, ok? Mas ainda falta alguma coisa aqui, ó. Se a gente lembrar que o modelo de grandes sinais aqui na base emissora eu tenho um diodo, e se a gente se recordar lá de diodo, que o modelo de pequenos sinais do diodo é uma resistência, tá? Então, eu já posso, né, de uma certa forma, inferir que aqui, ó, deve ter uma resistência, tá? Porque se o transistor aqui ele pode ser considerado um diodo, para pequenos sinais ele deve ter o mesmo comportamento de um diodo em pequenos sinais, ok? Mas vamos ver, né, se isso realmente procede. Tá? Então, novamente aqui coloquei o modelo que a gente tinha chegado aqui no slide anterior, né? E aí, para entender aqui essa parte da entrada, como é que ela fica em termos de modelos de pequenos sinais, a gente vai dizer o seguinte, aqui, tá, eu tenho uma variação de B. Então, no pequenos sinais, eu só tenho as variações. Lembre que o modelo de pequenos sinais nada mais é que uma consequência do teorema de superposição. Ou seja, eu estou pegando esse delta VBE aqui e supondo que ele, na verdade, é uma segunda fonte em série com uma fonte VBE. E aí eu anulo a fonte VBE, tá? E só deixo a fonte delta VBE. E calculo o circuito baseado nessa fonte delta VBE, tá? Então isso aqui nada mais é que pensar no teorema de superposição no sentido em que eu estou anulando as tensões que eu tinha estabelecido anteriormente, só falando da variação, né, que eu provoquei na entrada, ok? Então, aqui lembrando, então, como eu tenho um delta IB, tá? Eu posso pensar no seguinte, aqui ó, no meu diodo, eu tenho uma resistência dele que vai ser o quê? VT divididos por IB. Então, o modelo de pequenos sinais desse diodo
ele vai ser uma resistência no qual o valor dela é 26 mV divididos pela corrente da base, que flui na base, né? Então, lembrando que IB nada mais é que IC sobre beta, eu posso substituir aqui em função de IC, e aí eu vou ter que RD aqui desse diodinho, ele vai ser VT beta sobre IC, tá? Ou eu posso lembrar que GM é IC sobre beta, tá? Então, se aqui eu tenho beta sobre C, tá? Vai aparecer o que? GM dividindo. Então, eu vou chamar essa resistência aqui desse diodo, a gente vai chamar de Rπ, tá? E ela vai ser dada como o beta divididos pela transcondutância. E aí isso vai me resultar no modelo final do meu transistor, que a gente chama também de modelo π. Por isso que a gente usa aí a denominação π pro resistor, tá? Então ele tem uma resistência Rπ. A tensão aqui, ao invés de eu chamar de delta VBE, nós vamos chamar de V minúsculo índice π, tá? Porque é a tensão no resistor Rπ, tá? E aí a nossa corrente, a fonte de corrente vai ser Gm vezes Vπ, tá? Então veja que todas as letras aqui são minúsculas, tá? E não é à toa, tá? A gente normalmente usa letras minúsculas para diferenciar do modelo de pequenos sinais do modelo de grandes sinais, que é utilizado as letras maiúsculas para referenciar as correntes e as tensões, tá? Então é para ter uma diferença, tá? Lembrando o seguinte, ó, muito importante, aqui ó, eu continuo tendo a corrente IB, certo? Só que é claro que é a variação de IB, e a gente usa IB minúsculo, tá? Aqui também a gente pode se referenciar a GMVP como sendo IC minúsculo, tá? Ok? E aqui também eu posso me referenciar aqui a IE minúsculo. Veja que são todas variações, né? Pode ser também delta IC, né? Delta IB, tá? E lembrando que esse IB minúsculo aqui, que é a corrente que entra na base, ela continua seguindo a mesma equação, que IB é igual a IC sobre o beta, tá? Então isso aqui continua valendo mesmo para pequenos sinais, tá? Isso é importante, mais para frente a gente vai usar muito isso, ok? Então esse é o modelo de pequenos sinais do transistor. Então basta eu substituir o meu transistor por esse modelo e eu consigo achar rapidamente qual vai ser as variações na saída devido a uma variação na entrada. Obteve o modelo de pequenos sinais considerando uma variação no VBE. Mas e se a tensão VCE aumentar, se ela sofrer uma variação, tá? Vai ter uma variação na minha corrente de coletor, vai ter uma variação na corrente de base, né? O que vai acontecer? Tá? Se a gente observar que na fórmula IC só depende do VBE, tá? Não importa se eu tiver variação aqui em VCE, tá? A minha corrente não vai ser alterada. Então, idealmente, tá, uma variação aí na tensão do coletor não vai afetar a corrente de coletor. Ok? Então, vamos tentar aplicar o que a gente viu até agora em um circuito, num exemplo, né? Então, vamos considerar o circuito abaixo, tá? Onde a tensão V1 aqui representa um sinal gerado por um microfone. Tá? O transistor ele tem um IS de 1,5 vezes 10 a menos 16 e um beta de 100. E está dizendo que opera no modo ativo. Tá? Se a tensão, né, considerando que aqui a tensão V1 é zero, tá, no primeiro momento, vamos obter os parâmetros de pequenos sinais do transistor Q1. Tá? Então vamos começar aqui por por isso aqui eu tenho que GM tem as formas GM e Rπ, que são os dois parâmetros de pequenos sinais que a gente precisa, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui antes de calcular é lembrar o seguinte: quando eu faço a passagem, ou seja, eu redesenho o meu circuito para pequenos sinais, eu estou aplicando, na verdade, a teorema de superposição. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui nesse caso é o seguinte: a variação que vai ser em pequenos sinais vai ser a tensão V1.
Tá? A tensão V1 é que é uma tensão do microfone, que deve ser uma tensão de 1 mV, 2 mV, ou seja, muito pequenininha, tá? Ela vai ser a minha variação na tensão VBE. Então as outras, o que eu quero obter em pequenos sinais é a resposta do circuito em relação a V1. Então as outras fontes de tensão contínua, tá? Elas vão ser igualadas a zero. Né? Lembra que em superposição você transforma as fontes em curtos. Né? As fontes são zeradas para obter o resultado do circuito em relação a uma única fonte. Tá? Então eu tenho que fazer essa passagem aqui de transformá-las em curtos. Então ela vai ser curto-circuitada aqui e aqui vai ser curto-circuitada. Tá? E aí eu vou ter o que? O V1 aqui ligado na base do transistor, só que aqui o transistor eu já substituí pelo modelo de pequenos sinais. Entre base e emissor tem o RP, entre coletor e emissor a fonte de corrente. Tá? E aqui ó, eu não tenho nada ligado, ou seja, está ligado na referência, aqui, ó, no negativo da fonte, certo? Então esse é o circuito de pequenos sinais, tá? Equivalente de pequenos sinais. Mas ele quer que a gente determine o valor de RP e GM, tá? Então para esses valores aqui eu preciso usar a tensão, né? Ou melhor, eu preciso achar a corrente que eu tenho no circuito quando ele não tinha o V1, ou seja, desconsiderando a tensão V1 aqui, ou seja, a resposta do circuito para as fontes de 801.8 mV. 800 mV e 1.8 volts, certo? Então, considerando V1 igual a zero, tá? Eu vou ter o seguinte, a tensão VBE, tá? Aqui tem o base e aqui eu tenho o emissor. Então, a minha tensão VBE aqui, ó, ela vai ser a própria tensão de 800 mili, tá? Então, se ela é 800 mili, coloco aqui na fórmula IC igual a IS, que é 1,5 vezes 10 a menos 16, tá? E na 0,8 divididos por VT, ok? Isso vai me resultar num IC de 3,46 miliamperes. Aí aqui basta eu colocar aqui na fórmula do GM, né? 3,46 divididos pelo VT, que é 26 milivolts. O meu GM vai ser 0,133 Siemens, tá? Ou ohms a menos 1. Então, a GM é corrente, tá? É corrente ampere por volt, tá? Então, a unidade dela vai ser Siemens, que é o inverso do ohms, ou ohms a menos 1. Tanto faz, o pessoal utiliza as duas unidades, ok? E o RP vai ser o quê? O 100, desculpe, a beta de 100, né? O beta de 100 divididos por GM, que é 0,133, tá? Isso vai me dar um RP de 751,9 ohms. Então tá aí os dois parâmetros que eu preciso de pequenos sinais, a resistência e a transcondutância calculados, ok? Vamos manter aqui os dois aqui armazenados aqui no ladinho, tá? Para a gente poder fazer aqui a segunda etapa, o item B. Se o microfone gerar um sinal de 1 mV, então agora eu estou definindo um valor de 1 mV para V1, tá? Que mudança será observada nas correntes de coletor e de base? Então eu quero saber qual vai ser o valor de IC minúsculo e IB minúsculo, ok? Já posso ver o seguinte, IC é direto GM VP, né? A tensão VP é a tensão V1, está em paralelo, né? Então, aqui, ó, IC vai ser GM V1, tá? Então, se V1 for 1 mV, IC é GM VP, então IC é GM V1, como eu falei antes, e aí 0,133, que é o GM, vezes 1 mV, isso aqui vai dar 0,133 miliamperes. Então, aquela corrente lá de 3,46 miliamperes vai variar 0,133 quando eu colocar, né? Vai variar para cima, né? Vai aumentar 0,133 miliamperes, tá? Vai aumentar em 0,133 miliamperes quando eu aplicar a tensão V1 de mais 1 mV, ok? Ele basicamente a tensão de entrada provocava uma variação na corrente, né? Mas em geral em pequenos sinais a gente quer ter uma variação numa tensão de saída, por exemplo. Então a gente vai modificar aquele circuito,
né? E agora a gente modificou ele de forma que a gente colocou uma resistência aqui no coletor, tá? De forma que eu tenho uma tensão aqui na saída que ela vai variar, né? Se eu variar a tensão na entrada, em VBE, tá? Então, o circuito foi modificado, tá? Onde o resistor RC aqui vai converter aquela corrente de coletor em uma tensão. Então, a primeira coisa, a gente tem que ver se o transistor opera no modo ativo. Antes ele estava dizendo que operava no modo ativo, mas agora a gente alterou, a gente não sabe dizer se o circuito ainda opera no modo ativo. Então, lembrando o seguinte, critério para o transistor estar no modo ativo, tá? A tensão VBE tem que ser maior que zero, tem que polarizar diretamente a junção base-emissor. Então, essa tensão aqui tem que ser maior que zero, tá? Que aqui eu tenho base e emissor, certo? E a tensão VBC tem que ser menor que zero, né? Então a junção base-coletor tem que estar polarizada reversamente. Isso aqui é o mesmo, né, de dizer que a tensão VC ela tem que ser maior que a tensão VB, tá? É a mesma coisa, são critérios similares, tá? Porque se eu colocar aqui, ó, VBC é VB menos VC. Então, passo o VC para cá, vai ter VC vai ser maior que VB. Então, é o mesmo critério enunciado de forma diferente, tá? Então, eu tenho, considerando aqui que vamos considerar V1 aqui muito pequeno, igual a zero, tá? A tensão VBE vai ser 0,8 volts, que é maior que zero, né? Ou seja, o primeiro item aqui do critério ele está satisfeito, né? Então, VBC, como eu falei antes, aqui, ó, VBC tem que ser menor que zero, ou seja, VB menos VC tem que ser menor que zero, ou seja, VC tem que ser maior que VB, tá? Então, a tensão no coletor, ela tem que ser maior que a tensão na base, né? Lembra que aqui, ó, dá para você fazer uma regrinha fácil para decorar isso aqui. Você pode fazer o seguinte, o terminal do coletor no símbolo do transistor, ele sempre está acima do terminal da base. Então, a tensão nele também precisa estar sempre maior que a tensão da base, tá? Então, VC tem que ser sempre maior que VB para que ele esteja na polarização reversa, ou seja, para que o transistor esteja no modo ativo, tá? Então, a tensão VB, tá, é a mesma coisa que a tensão VBE. A tensão VB é a tensão que eu tomo, tá, entre o terminal da base e a referência. Tá? Quando eu não coloco nenhum índice aqui, nenhum segundo índice, quer dizer que o negativo do meu multímetro que eu estou medindo, ele está aqui sempre no ponto da referência, que é sempre o mesmo para todos os pontos, para todas as referências, ok? Então, a tensão VB aqui, tá? Ela vai ser os próprios 0,8, vai ser igual a VBE, tá? E qual vai ser a tensão VC, tá? No meu transistor? VC é a tensão que eu tenho aqui também na saída, é a mesma de Vout, que é entre esse ponto, entre esse nó e a referência. E eu posso fazer o seguinte aqui, ó, se eu observar nesse circuito aqui, ó, a tensão VCC, tá? Ela vai ser igual à tensão que eu tenho no RC mais a tensão VCE ou a tensão coletor, do coletor. Então eu posso escrever que a tensão do coletor nada mais é que a subtração da tensão VCC de 1,8 volts menos a tensão no resistor de 100 ohms que é RC e C, tá? Então, fazendo o cálculo aqui, ó, VCC é 1,8, R é 100 e C é 3,46 mili, que a gente já tinha obtido, né, anteriormente, está aqui, né, IC. Então, calculando aqui, eu vou ter que VC é 1,45 volts, que é maior que 0,8 volts, ou seja, eu tenho que a junção base-coletor está polarizada reversamente, o transistor está sim no modo ativo, ok? E aí eu também posso escrever aqui uma segunda conclusão aqui, como a tensão do coletor do transistor em relação à referência é a mesma coisa que a tensão na saída, que foi estabelecido como Vout, tá? Então Vout aqui, quando a tensão V1, ou seja, quando eu não tenho nada no microfone,
tá? Ela é 1.454 volts. Né? Determinar a variação do sinal de saída, ou seja, da tensão na saída, admitindo que o microfone tem um sinal de 1 mV. Tá? Então, o que eu vou fazer? Resgato aqui os valores de IC e GM, que eu já tinha calculado antes. Tá? E vou desenhar o meu circuito em pequenos sinais. Então, aqui está o meu equivalente de pequenos sinais do meu transistor. Tá? Então, esse aqui é o circuito equivalente aqui de pequenos sinais do meu transistor. Aqui, ó, na entrada, na base do meu transistor, eu tenho somente a tensão V1, tá? Por quê? Que eu quero saber a resposta do circuito somente a V1. Então, as outras tensões são curto-circuitadas, são levadas a zero, tá? No coletor, que é esse terminal aqui, ó, é onde eu tomo a tensão de saída, ó. Aqui é o coletor. Então, aqui é onde eu tomo a tensão de saída, né? E no coletor também eu tenho ligado o resistor RC. Só que agora, como a fonte aqui ela foi zerada, né? Ela foi a zero, o RC está ligado na referência, ok? Então esse é o circuito equivalente de pequenos sinais do meu transistor, né? Agora com essa resistência no coletor. Então, qual vai ser a minha tensão na saída? Então, olha aqui, ó, o seguinte, eu vou ter aqui, ó, a fonte de corrente. Para cá não tem corrente nenhuma porque é um ponto aberto, né? Um circuito aberto. Então essa corrente GMVP é a mesma corrente que circula pelo RC aqui, ó. Isso aqui é GMVP, tá? GM, não sei se eu vou conseguir escrever aqui, vamos ver. Consigo. Tá? Isso aqui é o próprio GMVP circulando pelo RC, tá? Que é a fonte aqui, ó. Ela vai gerar uma tensão, onde a corrente entra, eu vou ter um polo positivo, tá? E negativo aqui no RC, tá? Isso quer dizer, ó, que a tensão Vout, ela é a tensão que eu tenho, ela é positiva aqui, ó, onde é negativo no RC. Então, Vout vai ser menos RC GMVP. É o que está mostrado aqui, ó. Por isso que Vout é negativo, porque o sentido da corrente GMVP, que ela passa em RC, ela gera uma tensão com polaridade reversa do que foi estabelecido para Vout. Tá? Então eu tenho que Vout é menos GMVP RC. Tá? E aí, substituindo pelos valores numéricos, né, GM é 0,133, o que é VP? VP é a tensão no resistor RP, que é estabelecida pela tensão V1, que é 1 mV, né? Tá aqui 1 mV, né? Ou aqui, tá? Então 1 mV vezes o resistor RC de 100 ohms. Então, calculando isso aqui, ó, isso aqui vai me dar uma tensão Vout de menos 0,0133 ou menos 13,3 milivolts, tá? Que é a variação que tem na minha saída, tá? Ou seja, a tensão, quando eu colocar o microfone, né, ou quando eu aumentar a tensão do microfone para 1 mV, de 0 para 1 mV, essa tensão na saída que eu tinha antes, ela vai cair de 13,3 milivolts. Tá? Ela vai sofrer uma redução de 13,3 milivolts. Então, se a gente lembrar aqui, ó, que a gente calculou ali, logo atrás, aí, a gente calculou o Vout era 1.454 volts, 1,454 volts. Tá? Era quando eu tinha a tensão do microfone nula, né? Então, se eu subtrair isso aqui de 13,3 milivolts, quando eu tenho a tensão do microfone de 1 milivolt, eu vou ter que a minha tensão de saída vai passar para 1,441 volts, tá? Devido a essa variação, ok? Então, tá aí como a gente utiliza, né, um modelo de pequenos sinais para calcular variações. Veja que se o microfone for 2 mV, eu calculo rapidamente que aqui 2 vai ser 26,6, vai ser o dobro. Né? Veja como é simples de você, utilizando o modelo de pequenos sinais, tá? Determinar as variações que você vai ter na saída do circuito. Tá? Você consegue fazer, depois da primeira vez que você fez, você faz de cabeça isso. Né? Você faz rapidamente mesmo.
Para falar sobre modelos e curva do transistor, a referência é o livro do Hasav, o capítulo 4, né, de transistor bipolar. E eu espero aí que vocês estejam aí com uma figurinha que está aqui ao lado, né? Que talvez você esteja ali com a cabeça pegando fogo, mas o teu monitor ali está bem ali aparecendo o desenho, parece que não está nem se importando com o PC todo pegando fogo, ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.